Olá a todos, meu nome é Pedro Vitor, eu sou bolsista do projeto Metodologia para o Desenvolvimento de Jogos Digitais para Divulgação Científica. Eu fui orientado pelos professores Geraldo Chechel e François Noel, além do doutorando Eduardo Mangelli. Qual o contexto desse trabalho? Primeiro de tudo, jogos já são aceitos pela comunidade científica como ferramentas para criar situações de aprendizagem. Além disso, o interesse vem crescendo ao longo dos anos. Mas permanece um grande desafio desenvolver esses jogos, principalmente por dois fatores. Primeiro, dar uma garantia ao aprendizado e também garantir o engajamento do jogador. O que nos leva aos objetivos desse trabalho, que é pesquisar e desenvolver metodologias e técnicas para a criação de jogos com propósito, direcionados à divulgação científica. Vamos falar um pouco desses conceitos que eu falei e também falar do ferramental teórico que a gente usou. Primeiro de tudo, jogos sérios ou jogos com propósito são jogos que têm um enfoque educacional e de treinamento, além de entreter o usuário. E eles são jogos construídos com uma finalidade ou um propósito, de forma que eles são produtivos, ou seja, o jogador aprende enquanto joga. Agora falando sobre divulgação científica, essa definição aí nos dá dois conceitos muito importantes. Primeiro, que essa informação que está sendo divulgada precisa ser acessível a um grande público, e além disso ela tem que ser fiel ao processo que ela está representando. Então toda vez que a gente vai falar de divulgação científica, a gente vai se atentar a esses dois fatores. Agora falando sobre uma teoria muito importante pra gente, é a retórica procedural, que ela permite que a gente analise o processo de um jogo, a forma como ele está representado, e entenda aquilo como se fosse análogo a uma comunicação, em que o jogo está convencendo o jogador de alguma coisa. Como assim? Bom, de acordo com a retórica procedural, o jogador agir sobre o jogo e receber feedback dele sobre a sua ação seria análogo a uma argumentação. Por quê? Porque o jogador estaria, a partir de uma visão, tentando executar alguma coisa no jogo, no sistema, e o sistema estaria retribuindo a ele um feedback dizendo o quão bem essa ação foi, quais as consequências dessa ação. Então acaba que para o jogador ganhar o jogo, ele passa a ter que entender esse processo e ele passa a ser convencido sobre essa visão que está representada. Então essa teoria vai ser muito importante para a gente entender jogos com propósito, jogos em geral ela é aplicada, mas jogos com propósito em particular, para a gente entender se o processo está bem representado, se é do jeito que a gente idealizou para resolver o problema. Agora vamos falar um pouco da metodologia dos resultados do nosso trabalho. Primeiro de tudo, a gente usou os ciclos Design Science Research, que são ciclos iterativos em que a gente começa, primeiro, tentando aprofundar o conhecimento sobre um problema, depois propõe um artefato para resolver esse problema, depois disso a gente avalia a eficácia desse artefato em resolver o problema, faz a divulgação dos resultados que a gente chegou e continua aprofundando ainda mais nosso conhecimento, de maneira que a gente melhore sempre que possível esse artefato. E além disso, na hora de ver a produtividade e de gerenciar tudo isso, a gente usou o Scrum, uma metodologia ágil muito popular, e a ferramenta GitLab, que tem um board que a gente consegue criar tarefinhas e gerenciar quem está responsável, quando ela foi feita, etc. Nos dois ciclos anteriores, a gente desenvolveu dois jogos, cada um em um momento diferente de concepção do problema. Nesse terceiro ciclo, além da gente usar ferramentas novas, a gente também vai mudar um pouco a temática, o objetivo pedagógico do jogo. Enquanto nos ciclos anteriores a gente estava lidando com pensamento computacional e ensinar pensamento computacional, agora a gente vai ensinar o DDD, o processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos. Algo muito importante atualmente, no contexto de Covid-19. Para começar, a gente leu bastante do material disponibilizado pelo François, o professor da farmácia, e elaborou 4 critérios para a gente classificar os jogos sobre o tema de fármacos, para ver se eles como eles lidavam com esse problema de mostrar o processo para um público geral. Esses critérios são mostrar etapas e testes, né, um conceito geral disso para o jogador, falar também do custo financeiro alto do processo de DDD, falar do alto risco que você não tem garantia de chegar num fármaco no final do processo, e também um processo muito característico que é o de filtragem de substâncias, que você começa com várias substâncias no início e depois você vai diminuindo, porque com o passar dos testes algumas vão sendo desclassificadas, então você começa com várias e vai ficando até chegar um ponto que provavelmente se termina com uma ou nenhuma. E tendo esses critérios definidos, a gente fez uma pesquisa extensa sobre jogos com essa temática e avaliou como eles se relacionavam com esses critérios que a gente definiu. Como dá para ver aí na tabela, o resultado não foi muito satisfatório. Então a gente inclusive percebeu
certas carências desses jogos e lugares que a gente poderia explorar melhor com uma outra proposta. E foi aí que surgiu a primeira proposta de jogo, que a gente fez a criação de um GDD e vários protótipos de tela, em que a gente apresentou no laboratório para todos, e um feedback que a gente recebeu dos próprios membros do laboratório foi que talvez a grande quantidade de números e precisar fazer análises em cima deles deixava tudo muito complexo, então aquela parte acessível da divulgação científica não ficava muito forte. Então a gente mudou a proposta, de forma que fossem, ao invés de um jogo grande que lidava com todo o processo, vários minigames, um para cada etapa desse processo. A gente, com novos bolsistas no projeto, a gente dividiu melhor as tarefas e conseguiu começar um cronograma para tentar paralelizar isso. O meu papel nisso foi tanto ajudar no desenvolvimento quanto em gerenciar aquele board do Scrum e ajudar em qualquer dúvida. O meu papel foi muito tanto de desenvolvimento quanto de treinamento dos novos bolsistas. Então, eu tive 5 encontros com eles, cada um de 1h30, e atribuindo tarefas e ensinando o que eu sabia da ferramenta Unity, que a gente usou para fazer os jogos. Como próximos passos, eu vou permanecer no projeto, desenvolvendo com os demais minigames, com os outros, e também apoiando no caso da ferramenta e no gerenciamento. Além disso, a gente vai documentar todo o processo e também divulgar todos os resultados em eventos da UFRJ e em simpósios da área. Aqui está as referências bibliográficas que foram usadas nessa apresentação. E aqui está o meu contato. Muito obrigado, até a próxima.